O Hércules, que é o produtor do ministério, né? O Vogel, que é um locutor famoso aí da nossa área, né? Desde que eu tô aí nessa vida profissional no meio da música, a meu modo, né? Que a gente ouve falar do Gilberto, é uma lenda, né? Uma lenda, ele tirou onda. Pois é. Tá pintando esses cabelos aí, ó. Tô nada, rapaz. Não, né? Então, ô Hércules, primeira coisa, a gente sabe que o ministério, né? Viva Adoração, ele é parte da, hoje, Família Viva, né? Conhecida como a Igreja Presbiteriana Viva. Então eu queria que você elucidasse como é que é essa ligação, como é que nasceu o ministério e qual a função de cada uma das partes, né? Eu tenho essa é uma curiosidade minha, né? Legal. É uma pergunta que sempre fazem, né, Gil? Primeiro, um prazer, Rogério, estar aqui. Sabe que a gente ama muito você, né? Ama muito aquilo que você faz, né? Você é um cara... que bacana. A gente não tem tanto contato, mas a gente vê que você é um cara que ama muito o que você faz, né? E é parecido com a gente, né? A gente também ama muito o que faz. E quando a gente ama, a gente faz tudo que pode por possível. Aquilo, né? Exatamente. E foi assim com a gente também, né? A gente sempre quis tocar, a gente sempre foi aqueles músicos de igreja desde criança, né? Todo mundo aqui, Gilberto, depois vai contar um pouco da história dele ali, né? De conversão também. Mas eu desde criança toco na igreja, né? O Wendel praticamente também, né, Wendel? Você também desde criança. Então a gente, assim, na Família Viva, né? Que hoje é a Família Viva, que era a antiga Presbiteriana Viva, a gente fazia parte do Ministério do Louvor. E a gente tocando, um dia o bispo chamou o Gil e falou com o Gil que era pra ele... O que ele queria fazer da vida, né? Falou assim, você tá tão bom louvor, né? Vocês podiam gravar alguma coisa. Tava uma época muito boa mesmo. Que ano isso? Tem noção? Tem uns 13 anos mais ou menos, 12, 13 anos atrás. Sim. Por aí, Rogério. Conta essa parte aí, que é a parte que ele falou com o Gil, né? Então... Coincide com a inauguração da Soul Música, que foi 2013, se for mais ou menos isso aí. Acho que é mais ou menos Olha isso aí só. mesmo. É mais ou menos isso aí mesmo. Primeiramente, cara, um prazer estar aqui com você. Poxa, você é um cara conhecidão na área aí e sempre recebe a gente super bem na loja, sempre fortalecendo a gente. Muito obrigado, é um prazer pra gente poder estar aqui com você. Te agradeço, Gilberto. E a história começou assim, a gente já ministrava na igreja, né? Há uns 13, por volta de 12, 13 anos atrás, a gente ministrava junto, ainda ministramos, né? Juntos. Mas e participávamos dos cultos ali, servindo a nossa igreja local e tal. E era uma bênção, né? Assim como hoje também é. Aí um dia eu pegando uma carona com o bispo Zé Elias, ele falou, seu filho, os cultos têm sido tão maravilhosos, né? A presença de Deus tem sido tão real, tão forte nos cultos e tal. Durante o louvor ali, o pessoal tem falado. E você tem no seu coração de gravar alguma coisa? De fato eu tinha já, né? Já tem uma promessa que Deus havia feito que um dia ia acontecer. E eu estava aguardando o momento, né? Vivendo a vida, tocando e aguardando o momento. Você já estava há quanto tempo já no louvor? Nesse momento? Então, Rogério, eu acho... A gente já falou que é desde criança, né? Não, o Hércules sim, né? Eu conheci a Cristo, na verdade, em 2002, 2003, numa igrejinha lá em Barra Mansa, né? Que eu sou de Barra Mansa, eu moro em Volta Redonda já há muitos anos, mas sou de Barra Mansa. Então eu conheci meu primeiro contato com Cristo, eu era metaleiro, rapaz, eu era heavy metal, eu andava com camisa do Iron Maiden e tal, skatista. Aí um dia, a minha esposa, hoje na época era minha namorada, ela falou comigo, não quero mais viver nessa vida, eu vou voltar pra igreja, ela era da igreja, estava desviada. Falei assim, eu vou voltar pra igreja e eu vou terminar com você. Eu falei, não, peraí, como é que você vai terminar comigo? A gente tá junto, deixa eu conhecer esse negócio, né? Aí eu fui no culto com ela na igreja, uma comunidade que tinha na época lá, comunidade evangélica ABA. E ali eu cheguei com a minha camisa do Iron Maiden, minha calça larga que eu andava de skate, e meu tênis cheio de silver tape, né? Meu fone de ouvido para ver o culto. E ali naquele dia ali eu senti a presença de Deus, né? Deus entrou no meu coração, invadiu meu coração. E a partir dali começou a mudar, né? Eu tava com maço de cigarro, fumava muito, cara. Fumava 2 maços de cigarro por dia. Eita. E eu joguei meu maço de cigarro fora naquele dia, nunca mais fumei, graças a Deus por isso. Foi em 2002, 2003, né? Foi uma decisão mesmo, quando eu entrei na igreja e foi algo que Deus no meu coração ali, entrou no meu coração e eu falei, a partir de agora eu vou mudar de vida, acabou. E ali eu já, né, comecei a buscar mais coisas relacionadas a Deus e passou um tempo, entrei para o Ministério de Louvor, enfim. Aí no final de 2005 eu vim para a Família Viva, na época era a Igreja Presbiteriana Viva ainda, né? E a partir dali a gente começou a caminhar com o Ministério de Louvor, mais e mais e mais. E vim para a Voldac, aí comecei a ministrar na Voldac ali.
Um dia, pegando uma carona com o bispo Zé Elias, ele falou, seu filho, tem sido uma bênção, né, e tal. Tem alguma coisa no seu coração para gravar? E eu tinha, né? E, inclusive, rapaz, é até bom ele estar aqui, porque eu já falei isso em outras oportunidades. Quando eu cheguei na Voldac, há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás, Você sempre fala isso. quem ministrava era o Bruno Li. Bruno Li. Quem estava ministrando louvor. O Bruno está aí nos acompanhando. O Bruno, tá aqui. O Bruno é um dos executivos do projeto, né? Tem apoiado a gente amplamente. É ele que está fazendo, que fez essa ponte, né? Sim. Que nos aproximou. Porque a gente fica tão... Só abrindo um parênteses, Gilberto. A gente fica tão ali ligado em duplicata, em comércio, em pagar as contas, em manter os empregos, Correria, né? E busca gente para trabalhar, que às vezes a gente começa a deixar isso aqui, né? E o Bruno, rapaz, a gente tem trabalhado aí, ele tem sido uma benção aí. Muito obrigado, viu, Bruno? Glória a Deus, irmão. Aí cheguei um dia na igreja e falei assim, poxa, e o Bruno ministrando louvor, era ele, pastora Priscila na época, e o Bruno cantava a música Maior Prazer, que é uma música antiga do Davi Silva. É meu maior prazer. E aí eu botei no meu coração aquilo, falei, poxa, se um dia Deus me deu a oportunidade de gravar uma canção, eu quero gravar essa música. Sim. E aí eu fiz minha parte, entrei em contato com o Davi Silva, mandei e-mail e tal, ele respondeu, mandou autorização da música, aí um dia o bispo, a gente peguei uma carona, teve essa conversa. Eu falei assim, eu tenho sim no meu coração, né, uma vontade de gravar, tenho uma promessa, mas se o senhor quiser fazer algo com o Ministério de Louvor, tamo junto, vamos embora. Então reúne os meninos, filho. Ele fala assim, né? Reúne os meninos e vamos ver isso aí. Aí o primeiro que eu procurei foi o Exxon, mano, ó. O bispo deu o aval pra gente poder montar o negócio. Caramba, cara, vamos lá então, vamos embora. E tinha 2 músicas. Nós tínhamos Maior Prazer, que eu já tinha autorização da música, e tinha uma música que foi composta pelo Hércules já há muito tempo atrás, que é De Todo Coração. Muito mais do que palavras. Falei assim, a gente já tem 2 músicas, vamos lá. E em coisa de 2 meses, acho que 1 mês e meio, 2 meses, nós já tínhamos as 10 ou 12 faixas, né? Coisa materializou. Foi rápido. E a gente começou a subir monte, orando a Deus e pedindo direção, e os amigos chegando. E olha assim, eu fiz um pedacinho desse refrão aqui, e a gente se juntava para poder fazer o resto, e rapidinho as músicas estavam prontas, aí a gente começou o trabalho. Sim. Foi uma bênção, cara. Tem sido uma bênção, glória a Deus. E aí ali já criou essa denominação do como que se Ministério diz? Viva Adoração. Do Ministério Viva Adoração. Nós sentamos uma vez no escritório do bispo. Isso tem um papel dentro da igreja, além do louvor, ou é só o nome do grupo, digamos assim? Nós temos o Ministério Viva Adoração, ele serve, né, pertence à nossa igreja, né, Família Viva, mas nós temos essa liberdade para poder sair, né, para ministrar em outras igrejas, mas a gente tenta ao máximo estar na nossa igreja local, servir a nossa igreja local. A gente tem uma aliança, né, com a igreja local. Sim. Mas administrativamente a gente é independente hoje. Então, como ministério, administrativamente a gente é independente. Porém, a gente é vinculado à igreja como nome, como... Enfim, o CNPJ é outro, porém a gente tem essa... Que bacana. Pois eu não sabia que era esse formato, né? Inclusive, a gente preza muito por isso, assim, há mais de 12, 13 anos que a gente está junto, a gente... Para onde a gente vai, a gente leva o nome da nossa igreja. E que bacana, né? Porque você vê, né? O que papel do líder, né? Do líder que é realmente... O líder sempre tem que ser visionário, né? Alguns sempre mais, outros menos, é natural, né? Mas você vê, ele enxergou a grandeza do trabalho que estava sendo feito, deu liberdade, deu autonomia e mesmo assim está tudo ali próximo, né? Investiu também, né, Rogério? Porque ele que investiu inicialmente foi ele. O que precisa, filho? Vamos lá. E aí a gente, precisa disso, daquilo, vamos embora, filho. Financeiro, vamos lá, vamos fazer. E todo esse recurso que foi investido, o dinheiro foi retornado, entendeu? Com a nossa primeira venda de CDs, nós vendemos rápido 2.000 cópias. Olha. Porque nós tivemos uma conferência, CD, né? Na época do CD ainda. Nós tivemos uma conferência na igreja, então aí pensamos nisso. Falei, poxa, vamos fazer o seguinte, a pessoa faz a inscrição para a conferência e ganha um CD do Viva Adoração. Olha que benção. Aí nós vendemos assim 2.000 cópias, até mais um pouco. Vendemos rápido. Aí a gente pegou aquele recurso, devolvemos o recurso que foi investido, pegamos o restante, investimos mais e aí a gente começou. Vamos embora, vamos fazer. Pois é. E aí a roda começa a girar, né? Foi sensacional. Agora, isso que você falou do CD é uma coisa muito interessante, né? Porque não só no meio gospel, né? O meio secular também, volta e meia a gente vê um artista saudoso, né? Dos tempos do CD, dos lançamentos. Hoje, com as plataformas, Gilberto, até para a galera que está chegando agora, os mais novos, né? Como é que funciona? Você lança um trabalho, você faz o upload disso lá, né? Bota lá na plataforma, tem retorno financeiro isso?
ou o retorno é o que está intrínseco na apresentação do trabalho de vocês, para vocês se apresentarem em outros lugares? Porque antes você vendia 2.000 CDs, hoje eu acredito, no atual estado da moeda, se tivesse um CD, ele seria o quê, né? R$25, R$30, R$50? 2.000 CDs, olha aí, viabilizaria completamente um projeto, né, de gravação. Né? E hoje com a plataforma, como é que ficou isso? Assim, com o advento dessa questão da internet aí, deu mais visibilidade, porém, assim, o retorno é bem menor. Então você precisa de um quantitativo maior de entrada, né, para poder valer a pena. O Spotify, se eu não me engano, paga 0,0 alguma coisa. Então, assim, para gerar uma receita, é complicado. A gente, graças a Deus, assim, a gente tem uma visibilidade, uma galera. A gente tem tipo 100 mil ouvintes por mês no nosso Spotify. Então a gente tem assim uma entrada razoável, né? No YouTube também e tal. Mas assim, não dá para sustentar o ministério todo não, cara. Assim, assim, precisa do show, precisa dos eventos, precisa, né, das ofertas, das igrejas, assim, precisa disso muito mais do que antes. Para você ver como é que são as coisas. Sou do tempo que, e o Gilberto também, né? As pessoas preparavam, faziam lançamento de disco no meio geral da música, né? Algumas poucas cabeças vendiam milhões, iam para TV, aquela coisa toda, né? Quando o digital veio tomando conta e viabilizou-se as gravações, né? Porque antes os estúdios eram caríssimos, né? Tinha que gravar, fazer as masters, fazer lá um bolachão. E depois o digital veio ajudando você ali com pouco equipamento no seu quarto, já fazia muita isso coisa, tudo foi melhorando, né? Eu enxergava isso como uma democratização da cultura. Eu falei, poxa, agora todo mundo vai conseguir levar a sua cultura. Mas eu tenho a impressão que isso não alavancou tanto quanto poderia, né? Nem no quantitativo e na qualidade também, né? A gente achava que todas essas ferramentas iam ocasionar um boom, né? Em todos os aspectos, né? Ia democratizar muito, ia trazer muita gente talentosa, ia haver uma explosão. Mas não foi isso. Vocês acham que o digital facilitou de um lado e, por outro lado, por facilitar demais, ele quebrou um pouco esse ciclo? Deixa eu ver se eu fui claro. Antes, o cara, para gravar um baita som de bateria, ele tinha que ter bons microfones e uma excelente sala, né? Depois o cara, tem tudo ali na mão, grava e tal, edita e tal. Mas nós não vimos os sons de bateria ficarem muito melhores do que os anos 60 e 70, né? Em termos de qualidade, Rogério, eu acho que, assim, continua a mesma coisa. O padrão alto sempre vai ser o padrão alto e o que é ruim sempre vai ser ruim. Hoje, talvez, tem mais gente fazendo coisa ruim, né? Talvez seja isso. Mas o padrão alto sempre vai existir, né? Sempre vai ter grandes estúdios fazendo grandes coisas. Talvez vai ter um cara na casa dele muito... Porque, assim, o equipamento é uma ferramenta, né? Às vezes o cara com 2 canais, o cara faz milagre ali. Mas aí vem muito da parte artística do cara, né? Sim, como o cara lida com aquilo. E assim, a ferramenta é uma ferramenta. Então, assim, eu acho que hoje tem mais gente fazendo, mas acho que continua esse nicho aí que você falou. Por exemplo, as coisas boas ainda são poucas. Assim, ainda tem, assim... Ainda tem o cara que faz aquilo ali, assim... É aquele cara ali que é bom que faz. O resto a galera tá meio que experimentando ainda, fundo de quintal, entendeu? Dá a impressão que antes, por ter menos recursos, a pessoa tinha que se esforçar mais para extrair qualidade, né? E hoje os recursos estão todos abundantes, né? E realmente tem muita coisa boa sendo feita, mas eu, assim, humildemente, eu esperava que houvesse uma explosão, que a música fosse para novos lugares, e a gente vê tudo se repetindo muito, né? Muito cover, né? É impressão minha isso? Ou é um fato? Eu acho que é. Eu acho também, sim, a questão da internet, a gente precisa... Eu tenho até um cara que fala muito isso, eu esqueci o nome dele, a gente precisa deixar de ser preguiçoso, né? Porque tudo que vem pra gente muito fácil, normalmente não é o melhor, né? Então a gente precisa dar uma garimpada pra você achar coisa boa, né? Então talvez seja isso, assim, tudo que a gente vê hoje é coisa meio que viral, coisa passageira, e essas coisas talvez não são tão... com a qualidade tão excelente. Conhecimento, a informação, né? Tá todo lá, tem que buscar, né? Exatamente, só que tá ali. Entendeu? A internet tá aí. Se você procurar boas bandas, bons músicos, você vai achar. Mas assim, é o que você falou, né? Você falou certinho, né, Gilberto? Eu acho que a coisa... Chega que tá sendo impulsionado, que é viral de alguma forma, né? Eu acho que a coisa boa da internet também nos dias de hoje é a facilidade que a nossa música, né, o material, enfim, chega pro mundo inteiro. Né? Antigamente você trabalhava com CD. É difícil você mandar um CD, por exemplo, para Portugal.
para China, para qualquer outro lugar, assim, entendeu? Hoje em dia a pessoa tá lá, acessou ali, foi. Fora a gravação, entendeu? Né, Gilberto? Você pede um baterista para gravar uma faixa lá, pede um baixista para gravar. Isso, a gente, se eu não me engano, a gente já fez isso, né? Essa sinergia deve ser muito bacana, né? Batera de fora, gravou algumas faixas, já tivemos uma oportunidade de fazer isso aí. Manda em arquivo, pronto, a gente monta aqui, beleza. Então essa facilidade hoje, pô, é legal pra caramba, né? Sim, pois é. E nessa história, quais as músicas, assim, as mais pedidas, as que explodiram? Como é que funciona isso? A música continua sendo as mesmas de sempre? A música que foi assim, um divisor de águas pro Ministério Viva Adoração foi Caminho no Deserto, né? E a gente gravou o Caminho no Deserto, foi numa correria, rapaz. Estava tendo um evento, né? Estava sendo preparado a estrutura para um evento na nossa igreja. E aí eu não lembro quem foi, né, mano, que deu uma ideia, de falou assim, poxa, cara, por que vocês não aproveitam a estrutura que tá... O Ítalo, né? Falou, aproveita que tá montando a estrutura, por que vocês não gravam uma parada aí e tal? Aí eu falei assim, pô, cara, podia ver mesmo, hein? Falei, como é que nós vamos fazer agora? Da noite pro dia? Falei, vamos mobilizar a galera. E aí a gente conseguiu, cara. E foi assim, tudo muito rápido. Nós gravamos 2 canções, só lançamos uma, que foi Caminho no Deserto. E foi hoje... que ano, Gilberto? Isso. Rapaz, ao certo, não vou lembrar. Porque igual hoje é muito fácil, né? Porque hoje fácil não. Hoje a gente tem aqui uma mesa digital, que é uma interface. Então nós estamos trabalhando aqui com 20 canais digitais, a gente muda tudo ali, captura, e depois a gente pode remixar tudo, porque é multipista, né? Sim, sim. E aí você tá falando que foi tudo rápido, e aí, como é que capturou, como é que foi? Então, a engenharia toda confere aí. Atacou de ADAT, ou já era placa de som, como é que é? Isso tem 5 anos. 5 anos aí, viu? Não tem muito tempo não, até menos. Isso não é no começo do Ministério, essa explosão foi de agora. Foi agora, porque a gente, o que acontece? Quando a gente começou, vou até olhar aqui, ó, Caminho no Deserto. Ó. 6 anos atrás. 6 anos. Então a gente tá com 12 milhões hoje de visualizações só nessa música, né? Aí tem música de 1 milhão, 3 milhões. 3 milhões, Mas assim, a gente tá com um canal de 100 mil inscritos agora, tá chegando a 100 mil. Então, graças a Deus, as coisas estão caminhando, né? Eu lembro quando a gente começou o ministério, o bispo nos deu 6 meses pra gente conseguir uma gravadora. Porque assim, todo investidor, ele quer retorno, prazo, né? Ele é um investidor. Assim, ele investiu na gente, mas tipo, ó, não é só, eu tô te dando dinheiro aqui, mas eu quero alguma coisa, né? Claro. Aí quero resultado, no caso. Quero resultado. Não é nem financeiro, mas assim, eu quero um negócio acontecer. Projeção, a coisa que o negócio aconteça. E aí, porque é uma referência, né? Sim. A gente gravou, lembro que a gente fez o trabalho, a gente gravou ao vivo na igreja, fizemos um projeto ao vivo, se não me engano, foram 10 músicas, mas foram 4 ou 5 ao vivo. Os outros foram gravados em estúdio, né? Aí a gente começou a procurar, cara. Agora vamos... Ele falou assim, até final do ano... Quero vocês aí, entra agora. Impossível, cara. Assim, cara, a gente ficou assim, cara, como é que a gente vai conseguir? Porque que acontece? Ele bancou a gente nesse tempo, cara. Tipo assim, ele bancou financeiro mesmo, ó. Vai sair do trabalho, você vai dedicar meses, vocês têm coragem de fazer isso? Nós tivemos um momento em que, assim, lançamos o CD, o trabalho começou, e aí as igrejas começaram a querer o ministério, né? Poxa, a gente gravou um CD, as músicas estão caminhando, estão crescendo. E aí os pastores falaram assim, eu queria trazer vocês aqui na igreja. E aí, só que a nossa disponibilidade era assim, a galera toda trabalhava de segunda a sexta, e final de semana cumpria a agenda. Porém, nós, na época... houve um pedido do bispo Zé Elias, falou assim, eu queria que vocês continuassem ministrando aos domingos aqui na igreja, certo? Porque a gente já ministra junto aqui, então assim, tenta estar aqui nos cultos domingo. Aí vocês têm a semana inteira para vocês ministrar fora, nas outras igrejas, domingo vocês estão aqui na igreja, ó, beleza? Só que nós começamos a esbarrar, porque assim, as igrejas queriam levar a gente, às vezes, para Bahia, para São Paulo, e durante a semana a galera toda trabalhava. E no final de semana não dava para ir, porque a gente precisava estar na sede. Aí nós sentamos e conversamos, falou, pai, a gente já está começando a ter esse problema, porque os pastores estão convidando a gente, porém, durante a semana a gente não pode ir, porque a gente está trabalhando, o pessoal tem um compromisso de trabalho. E no final de semana a gente também não pode ir, porque a gente tem um compromisso aqui. Aí falou, mas já está assim, filho? Foi muito rápido. Eu falei, já está desse jeito. Não, então peraí. Então vamos conversar. Aí reúne os meninos e aí, ó, vocês vão trabalhar agora então em tempo integral, que aí agora vocês vão ter tempo durante a semana para ministrar.
né, e tenta estar aqui no final de semana para ajudar. Mas aí teve uma época que ele falou, não tem jeito, eu vou ter que liberar vocês, porque os pastores querem ao domingo, né? O culto principal da igreja, a maioria das igrejas é no domingo. Então, pastor, filho, eu queria que vocês viessem no domingo, tem como vir, conversa com o bispo lá e tal. Aí começou a acontecer muito, ele liberou a gente, falou, não, então fique em paz, filho, vai, voa, vamos. E a gente junta uma galera aqui, e aí a gente começou a sair para ministrar. Tá vendo, Gilberto, como é que é importante a gente ter a oportunidade de levar a informação? Essa história, por exemplo, eu nem sonhava, né? Ver o papel da liderança, da força lá do bispo, e enxergando tudo isso. Sim. E naturalmente, né, tem coisa que provavelmente vocês não ficam nem sabendo, né? Ele empurrando, mas também, né, pedindo ajuda daqui, aí empurrando nisso dali. A gente sentou, pegamos a folha da galera, todo mundo trabalhar, falou assim, assumiu a folha financeira, né? Do pessoal, e passamos a trabalhar por conta do ministério. Ficamos por conta do ministério. Aí durante a semana a gente viajava, passávamos uma semana ministrando fora, 3 dias ministrando fora, e os finais de semana que tinha disponibilidade estávamos em casa ministrando na Voldac. E assim, aí começou a acontecer muito de não estar, né? Porque é aquilo que eu te falei, os pastores preferem, né? Querem que os ministérios vão no domingo. Domingo é o culto principal da igreja, está todo mundo aqui, seria uma benção e tal. E aí começamos a ministrar no final, mais o final de semana. Durante a semana às vezes é complicado, os pastores eles preferem o final de semana, né? Sim. E ele entendeu isso, poxa, maravilhoso que ele entendeu e falou assim, não, vai filho, vai em nome de Jesus. Mas teve um tempo que a gente para assim e percebe, falei, puxa vida, a gente está muito, muito afastado da nossa casa, né? Porque não pode perder essa raiz nesse contato, não tem dúvida, né? Não tem como. Aí, não, peraí, cara, vamos rever isso aí, vamos voltar. E hoje a gente ministra mais, a gente sai, viaja, né? Mas a gente tenta ao máximo estar na nossa igreja. Raízes muito fortes, igreja, né, Gilberto? Exatamente. Não, e só recapitulando, eu comecei a falar sobre a questão dos 6 meses, né? Só para contar essa história que é legal também. E aí ele deu 6 meses. E aí a gente começou, cara, pô, e aí, o que eu vou fazer? Começamos a tocar e pesquisar. E aí a gente começou. Aí um dia o Gilberto tava na rádio, saindo, encontrou com um cara, o Ângelo, e o Gilberto foi dar um CD na mão dele. Falou, cara, ele trazia sempre CD na rádio. O Ângelo era distribuidor das gravadoras, né? Ele pegava os CDs dos cantores das gravadoras e levava para as rádios. Né? Então eu cheguei um dia na Rádio 88 para trabalhar, ele estava na recepção com a caixa de CD das gravadoras, da Sony, da MK, os cantores, né? Aí eu me apresentei e falei, cara, tudo bem? Prazer, eu sou o Gilberto, eu trabalho aqui na rádio e tal. E eu queria te dar uma coisa. Aí ele falou assim, tudo bem. Eu falei, só um minutinho. Aí eu fui correndo lá no estúdio, peguei um CD do ministério que tinha e falei, tá aqui, ó, eu sou vocalista do ministério, eu sou daqui de Volta Redonda, eu trabalho aqui na rádio, eu sou da Igreja Presbiteriana Viva. Nós gravamos esse CD, eu não quero nada seu. Falei para ele assim mesmo, eu não quero nada seu. Eu só quero que você escuta o nosso trabalho. Só isso que eu quero. Você vai voltar para o Rio agora, escuta as nossas músicas. E assim, o Hércules matou a pau, né? Produção sensacional. A gente fez mixagem e masterização na Austrália, não foi, mano? Então foi uma mixagem top, a master top. O trabalho tá lindo, né? Um trabalho de excelência. E aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu tô indo pro Rio agora, eu ponho no carro, vou ouvindo. Joia, meu telefone tá aí, se precisar. Aí ele falou, desceu a Serra das Araras ali, encostou o carro, parou e me ligou. Falei assim, essa terceira faixa aqui, essa música é de vocês? Me ligou ele, né? Eu falei, é sim, cara. É de todo coração, né? Música do Hércules e tal. É música, rapaz, vamos conversar. Eu quero conversar com vocês, vamos marcar um dia. Falei, show de bola. Aí já liguei, falei, rapaz, o cara ligou aqui. Coisa tá acontecendo. Vai rolar. Aí ele marcou, voltou em Volta Redonda, sentamos no shopping, ali a gente começou a conversar e fechamos um trabalho com ele. Aí ele mudou todo o layout, né, toda a cara do ministério, tiramos fotos novas, trocamos capa, fizemos tudo. E aí ele começou a encaixar a gente nos eventos da Som Livre. Ele ajudava a organizar uns eventos que a Som Livre fazia com as igrejas, que era o Você Adora nas igrejas. Pegavam os cantores da Som Livre e faziam um culto em determinada igreja. Nós fizemos até aqui na Voldac. E ali a gente começou a participar desses eventos. Levavam, na época era Ana Nóbrega, por exemplo, né? Era Tom Carf, e a gente ia abrindo o evento, o Ministério Viva Adoração, abria o evento aqui, depois vinham, né, os outros cantores, e a gente começou a participar desses eventos, assim, bem legais. E aí teve a oportunidade de repente, fechar com a Som Livre. Só que ficou inviável, né, ficou recurso, né, valor, ficou... Aí conversamos com o bispo, ele falou assim, não, filho, vamos orar mais, né, vamos ver o que Deus tem aí, é bem puxado, né, vamos orar mais para ver.
É que, aí, na verdade, eles queriam que a gente saísse com 50 mil cópias vendidas. Nós Então íamos... a gente tinha feito uma estratégia de, assim como a gente fez no lançamento, que foram 2.000 ali num dia, a gente queria fazer uma coisa assim, entendeu? Ah, vamos fazer... Só que assim, a gente teria que comprar essas 50 mil cópias. A oportunidade, dinheiro, né? era sensacional, porém assim, nós vamos produzir, vocês vão entrar na gravadora, na Som Livre, como disco de ouro já na gravadora, porém eles não querem ter problema. Então assim, nós vamos produzir aqui tantas mil cópias e vocês vão comprar essas tantas mil cópias, vocês assim entram na gravadora como disco de ouro, e aí vocês correm atrás para poder comprar, para poder vender essas 50 mil Os distribuidores seriam vocês. Entendeu? Só que aí o valor, fez as contas, falei assim, rapaz, é muito alto, cara. É muito alto. Vamos orar mais, vamos ver e tal. Aí um dia o Anjo falou assim, ó... Só para dar uma noção pra galera, 50 mil cópias. Se hoje esse custo fosse R$10, seria meio milhão de reais, né? Isso aí. Não é? Para um grupo que tá começando, entendeu? não é isso? Então assim, meu Deus, peraí, vamos devagar, vamos orar a Deus aí, tá joia. Aí passou pouco tempo, o Ângelo veio com uma nova oportunidade agora da MK. Ó, marquei uma conversa lá na MK, então vamos lá. Aí chegamos um dia na MK, conhecemos lá a Marina de Oliveira, a Marina estava saindo de férias. Ela falou assim, ó, que legal o trabalho de vocês, o CD com a capa nova, com as fotos, tá muito bonito. Mas vamos fazer o seguinte, eu tô saindo de férias. Vocês têm clipe? Isso, vocês têm clipe? Porque tava começando, YouTube tava começando, crescendo. Vocês têm clipe? Falei, não, a gente não gravou nada ainda. Então, eu tô saindo de férias agora e eu volto daqui a 30 dias. Aí, 30 dias, vocês chegam aqui com o clipe e a gente conversa. Falei, show de bola. Falei assim, agora deu uma correria, né? Falei, agora, meu irmão? 30 dias pra gravar o clipe. Vamos lá, a gente nunca tinha vivido isso, né? E falei, então vamos lá. E o Ângelo nos ajudou, montou tudo e esquematizou tudo. E gravamos o nosso primeiro clipe, foi na praia de Itacoatiara, em Niterói. Arrumamos tudo, enchemos a van de equipamento. A galera, a gente trabalhou muito naquele dia, Rogério. A gente trabalhou muito, porque nós gravamos em cima de uma pedra. Não sei se você conhece, pessoal, Itacoatiara, em Niterói. É um lugar lindo. Sim. E nós gravamos em cima de uma pedra gigante que tem lá. E aí paramos a van na rua, tem que descer todo o equipamento, morrinho, atravessar a areia e subir a pedra. Entendeu? E aí todos os equipamentos, vai e volta, passamos o dia inteiro carregando equipamento. A gente não tinha road, né? Não tinha, ainda, era gente, né? Não tem jeito. E gerador de energia, tem que subir com o gerador, porque a gente precisa de energia lá em cima, não tem jeito. Rapaz, mas foi uma correria. E nós encostamos a van assim no dia, eu lembro até hoje, encostamos a van, uma baita de uma placa na nossa frente, é proibido fazer gravações, é proibido, não sei o que. Ela, e agora, cara? Como é que não vou fazer, mano? Falou, gente, não tem jeito, como é que eu não vou voltar atrás? Vamos fazer, vamos embora aí, vamos ver o que dá. E aí a gente conseguiu gravar e foi uma benção. E a gente não teve problema, né? E a gravação começou. Trabalhamos o dia todo e a gravação foi no finalzinho da tarde para de noite, né? Gravamos e fizeram com recurso próprio? Contrataram gente de lá? Ou... Não, tudo recurso nosso. Tudo, a gente levou tudo, montamos tudo, né? Mas a gente é que montou tudo. Levamos uma maquiadora junto com a gente, o motorista da van ajudou a gente a carregar as coisas. E aí, quem fez na época vídeo foi o Wellington, se eu não me engano, né? O Wellington levou um rapaz da equipe dele. E ali... E a gravação é que é um negócio, né? Porque a gente acaba tendo que repetir muitas vezes porque nós tínhamos um número pequeno de câmeras. Né? Levamos, se eu não me engano, acho que levou 1 ou 2 câmeras e drone na época. Então, quando você leva, né, vai montar um clipe e você tem pouca estrutura de câmera, você tem que ficar repetindo várias vezes. Que o cara, vou pegar vários takes aqui do vocalista. Aí você fica cantando a música ali 30 vezes. O cara vai montando aquele depois quebra-cabeça. O cara vai, vamos pegar o baixista agora, eu vou pegar o teclado. E aí o cara fica filmando ali o cara e ninguém pode sair do lugar. Então você acaba cantando a sua música ali que você tá gravando 50 vezes. Entendeu? Até o cara conseguir pegar a imagem de todo mundo e depois o cara edita, monta e fica aquele trabalho bonito. Trabalho árduo, né? Nossa, a pessoa vê depois o produto acabado. Nossa, não tem noção de todo o esforço que foi despendido ali no momento de captura, né? Depois do dia inteiro de trabalho, carregando tudo no sol quente, montando, gravou, coisa de 1 hora, 1h30, fez a gravação e agora vamos desmontar tudo, descer tudo e carregar tudo e vamos pra gente voltar pra casa. Foi punk. Aí o fim da festa é mais dureza, né? Mas é uma experiência maravilhosa, cara. Nossa, eu quero falar daqui a pouco sobre a evolução da música, do estilo. Mas antes, fala pra mim, da formação original.
Então, você, o Hércules... Na formação original Dá que uma nós palavra pra começamos... esse menino aqui, Esse ó. menino não falou nada até agora, cara. Eu e você e o Hércules, a gente fica só solando o tempo inteiro. Tô de figurante. É muito assunto. Vamos fazer uma harmonia pra ele, pô. É muita história, Rogério. Nossa, dá horas e horas de história aqui. Então, cara, nós começamos com... nós temos hoje integrantes do Ministério, tem a galera que tá com a gente, né? O Wendel tocando batera hoje. Mas nós começamos com uma outra galera, né? Nós tínhamos na época, era eu, o Hércules, aí tínhamos o Celso, que estava no baixo, o Guilherme, que estava na batera, o pastor Carlinhos, né? Que estava com a gente, o Gessé, não é isso também? Mas aí tudo acontece no tempo de Deus, né? Chegou um tempo de Deus que os três, né? o Gessé, o Celso e o Guilherme, conversaram com a gente, falaram assim, Deus deu o direcionamento pra gente... O Gessé é compositor também, sim, né? Sim. Aí foi, poxa, Deus deu o direcionamento para que a gente mudasse de denominação, de igreja. Joia, não tem problema nenhum, né? Se Deus falou com você, quem sou eu para falar que não, né? Normal. Também, assim não tem problema nenhum. Só que assim, não tem como ficar, né? Continuar com o ministério, porque o Ministério Viva Adoração representa a igreja Presbiteriana Viva. Se você não faz parte da igreja Presbiteriana Viva, não tem como representar. Então, assim, de vez em quando rolar a oportunidade de fazer um freelance, não tem problema nenhum. Nós somos amigos até hoje, pô. Se encontra, troca ideia e tal, normal. Só que foi um direcionamento de Deus para a vida deles. Não, nada disso, entendeu? As pessoas têm mania de... Aqui, por exemplo, na empresa, né? Aqui na Sou Música, e esclarecendo, o Show Música é o canal que vai levar toda essa informação e gerar... vamos dizer assim, autoridade para todo o trabalho que a gente faz de comércio de instrumentos musicais e áudio. Isso é para aproximar pessoas, criar relacionamentos, mostrar o nosso trabalho, como é que é a retaguarda e como é que tudo funciona, né? Sim. Há cerca de 1 ano a gente renovou o quadro todo e foi uma coisa natural, né? Sempre tem um zum, uma conversa e brigou, mandou embora, mandou os caras talentosos embora, já o outro, não, e os caras montaram um time, foi todo mundo, não. Foi uma coisa que foi amadurecendo e cada um começa a encontrar um outro sentido, né, para sua própria vida e a coisa foi ruim? Foi, cara. Foi assim, pesado pra gente. Falei, e agora, mano? Caramba, eu com a Pra encaixar novas peças, né? Puxa vida, você toma um baldão de água fria, né, irmão? Aí você fala assim, meu Deus do céu. Tinha acabado de gravar um DVD, né? Tinha acabado de gravar, cara, um DVD, né? Então tava todo aquele material pronto pra... Assim, tava acontecendo. Então, assim, mudou as caras, né? E aí agora como é que faz, né? E às vezes essas peças trabalharam na concepção, né? Sim. Porque colocar a gente para executar é uma coisa, né? Mas às vezes quem trabalhou na concepção tem uma outra visão de tudo. Aí a gente sentou, eu falei, e aí, Gil, como é que eu vou fazer? Eu falei, cara, vamos continuar, irmão. Não vamos parar, não. A gente começou o negócio, não vamos desanimar, não. Vamos deixar a peteca cair, não. Aí, poxa, graças ao bom Deus, nós temos hoje na nossa igreja uma leva maravilhosa de músicos, né, cara? E eu falei, não, nós temos uma galera sensacional aqui, cara. Vamos juntar as peças aqui e vamos dar continuidade, mano. E aí foi onde chegou o Wendel, foi onde chegou o Zão, que tá aqui também nos bastidores aqui, toca baixo pra caramba. Pois é, e nós temos o Igor também. Tem toda uma turma ali da retaguarda. Então a galera que a aqui... estrutura aqui do podcast foi toda criada, né? Ainda dentro dos recursos que a gente tem para essa captura de imagens, né? Mas enfim, no final vai dando tudo certo. Hoje temos o Wendel. Fala como é que é a experiência, aí, cara? Quanto tempo com o grupo? Pelo menos bate na caixa alguma coisa aí. Pá. Cara, é bênção, porque, tipo assim, o Viva Adoração, antes de eu fazer parte do ministério, sempre foi um ministério de referência para mim, né? Porque as músicas sempre foi meu momento com Deus ali, sempre escutei o Viva Adoração. A própria igreja que eu era da família Viva do Vila Americana, a gente cantava muitas músicas do Viva. Então, tipo assim, é um prazer muito grande, cara, porque é um ministério que tem referência e a gente vê a presença de Deus, né, através das canções, através deles também. E pra mim é gratificante fazer parte dessa equipe aí, desse grupo. É tão bacana quando você tem uma imagem e admira, né, um grupo. Isso acontece nas nossas vidas, né? E depois você passa a fazer parte daquilo, né? Bacana demais, né? É muito top. Benção demais. Aí hoje tem o Zão que tá aí, toca baixo com a gente, tem o Igor que toca guitarra, o Igor não pôde estar aí, hoje então o Cian tá com a gente aqui hoje para fazer um som com a gente. É um outro que ajuda também sempre com a gente, que às vezes acontece, né? Às vezes o cara, poxa, não posso ir, não vai dar, tem um compromisso, alguma coisa, então a gente tem vários músicos na igreja que a gente de vez em quando pega fulano não vai poder ir, você traz um músico aqui e a qualidade musical da rapaziada. Esse negócio dos músicos na igreja é uma coisa muito importante, né? Porque, pense bem, no mundo hoje... A gente percebe isso na loja, tá? No fim de ano a gente percebe, porque eu tenho as estatísticas do que acontecia há 20 anos atrás, há 30, há 20 e há 10 anos atrás, e o que acontece hoje, né? A minha visão é de que a igreja é sempre celeiro de talentos e de músicos, porque ela dá palco, né?
Porque no meio secular a gente vê que a molecada trocou o aprendizado de instrumento musical, em grande parte, por estar ali naquela dopamina ali veloz das imagens, né? Na igreja isso está afetando também? Como é que é? Qual a percepção que tem? Já pensaram nisso? Assim, tem essa parte, né? Infelizmente envolveu o mundo todo, né? Mas a gente tem essa conservação ainda A igreja ainda é o celeiro de música, cara, né? Você pega a molecada, cara, meus filhos, minha filha, cresce olhando aquilo, né? Então, por exemplo, lá na igreja a gente tem um culto para crianças. E as crianças tocam, as crianças dançam, cantam. Então aquilo é um ambiente, cara, para ela crescer naquele... querendo fazer aquilo, sabe? Então minha filha canta, minha filha dança. Então, assim, meu moleque tá com 5 meses. Com certeza ele vai... Porque lá em casa tem um estúdio, ele vai pra igreja, tem música. Então, assim, esse ambiente que envolve a mente deles, envolve eles, é um ambiente propício para eles aprenderem, né? E sabe o que eu vejo também, Hércules? Porque eu falei de um lado, né? Do quanto as crianças estão sendo seduzidas, né? Por essa dopamina fácil aí. Mas os pais estão conscientizando, sabe? E ontem eu ainda tive uma conversa aqui com um educador, que inclusive virá aqui, tá? E é muito interessante. Nós sempre soubemos, a gente que toca sabe que a música pode fazer por nós, né? A música, ela acalma, ela te dá foco. Porque estudar música e praticar música não é mole, não. Né? Só chegar lá em cima do palco é a cerejinha do bolo. Muita coisa teve que ser construída ali, né? Tem um caminho, né? E já tem muitos pais tomando consciência, Hércules, de que a música tem esse efeito de trazer o foco, trazer a calma, trazer a criança para o mundo real, acalmar, estimular a inteligência, né? Porque a inteligência, cérebro, tudo está interligado, né? Tem que ser igual a academia, tem que ser praticado ali. E você acredita que já tem muita gente recorrendo à música, não só por aquela questão lúdica, né, de tocar um instrumento musical, mas como remédio, tá? Como tratamento para TDAH, tem muitas questões dessas envolvidas, né? Então a música é uma mágica, né? Mas falando nisso, certamente ao longo de todos esses anos vocês viram as mudanças de estilo, né, da música. Hoje tem aí muito forte, né? Esse estilo aí que é muito visceral, como é que chama? Worship, né? Como é que você vê isso? Por que isso tomou essa forma? A gente que está de fora observando, que não executa esse estilo, a gente observa que ele é capaz de interagir mesmo com a bioquímica da pessoa, né? De gerar elementos ali hormonais e de prender a atenção, de levar a pessoa a um estado de uma nova consciência. Como é que vocês veem essa ferramenta? Esse estilo é uma ferramenta? Ele é usado dessa forma? Ou ele é uma moda passageira? Como é que isso foi construído? Como é que vocês enxergam isso? Rapaz, essa pergunta aí, você tá de parabéns. Essa veio da produção, veio lá de trás. Acabei de inventar. Rapaz, falta só você escrever um livro agora, rapaz, tá doido. Mas assim, é interessante, Rogério, isso aí. Não, porque a gente viu que esse estilo chegou, né? Porque eu fico vendo os guitarristas. Testar uma guitarra, né? Antes o cara chegava, o mais comum é o cara fazer um monte de riff, né? De rock pesado. Já tem uns caras que gostam de tocar black music, muito balanço, né? E aí, os caras chegam pra testar 3 notinhas. Cara, essa onda do delay, dos reverbs, que parece ter sido inclusive uma influência, assim, do cara lá do YouTube, né? Total. A gente lembra muito isso, né? Então, a gente vê que isso tomou conta de uma forma gigantesca, né? E aí eu tinha essa curiosidade. Isso é uma ferramenta ou isso é natural, é um estilo momentâneo? Você acha que isso vai ser passageiro ou vai continuar? Como é que é a sua visão? Eu acho que tem algumas peculiaridades nisso e algumas opiniões que são diferentes. Eu acho que isso tem uma coisa da facilidade e isso ajuda muito as pessoas se entrosarem mais na igreja, aprenderem a tocar. Por exemplo, a nossa igreja tem às vezes 5, 6 cultos por semana. Então, se fosse coisas muito difíceis, talvez não teria demanda de músicos ali. Então, isso assim, acaba democratizando um pouco ali as você pessoas. Diz que é menos elaborado, digamos assim, né? É menos elaborado, né? A gente sabe disso, assim, em termos de tocada, sim. Não em termos de sentimento, sim. Porque o cara, ele pode... Você vai pegar o Beatles, por exemplo... tinha músicas poucas notas, mas eram músicas muito boas. Então, a música ela é muito artística. Então, você não pode avaliar um cara pela velocidade que ele toca uma música, né? A melodia e a harmonia tem que estar sempre ali, né? Exatamente. Pra estar bacana. Às vezes, vai pegar um cara que, né, um
um cara sinistrão de guitarra, talvez eu pegar um cara melódico, como um The Edge da vida, né? E, enfim, o cara tem a limitação dele na tocada, mas ele tem um feeling dele ali que o outro não tem, né? É uma coisa abstrata, cara, e que convence pessoas, às vezes, muito mais do que um cara. E a gente tá muito nesse poder de convencimento, né? A igreja, a gente como músico, a gente quer convencer pessoas, né? Só mostrar o que a gente sabe fazer. E como papel da igreja, eu acho que isso funciona muito bem, porque você consegue, talvez, cativar um pouco mais, influenciar mais pessoas. Musicalmente, que é também uma outra, eu acho que tem a parte boa, mas eu acho que essa questão da moda é um pouco perigoso, cara. Porque assim, você acaba nichando uma coisa... Ficou bem claro, viu, Hércules, essa questão do worship. Obrigado por explanar, né? E como é que você vê hoje, o Hércules, a questão da... Porque o objetivo natural, né, da igreja é estar protegendo, agregando cada vez mais pessoas, né? Hoje, o trabalho do ministério, como é que vocês veem essa situação, né? Com a evolução da música, com a tecnologia, com a melhoria das condições, converte-se mais. Existe uma relação aí em trazer mais pessoas para a igreja com todas essas ferramentas que vocês têm? Eu acho que sim, né? Além da qualidade da música, porque tem música que vira hit, né? Toca o coração das pessoas. A senhora tá lá em casa fazendo almoço, tá lá escutando, não é isso? O cara tá trabalhando lá na obra e tá escutando, o cara tá no escritório e tá escutando. Tem essa questão do hit, né? Mas e a tecnologia? Ajudou a levar mais pessoas para a igreja, a converter mais? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que sim. A música gospel hoje virou mainstream, né? É assim, eu lembro que eu não sou tão novinho, tenho 40, né? Mas lembro que os meus 9, 10 anos, quando eu ia na igreja, era uma irmãzinha de coque, de sainha, com a Bíblia debaixo do braço, um sonzinho, uma caixinha, um som pequenininho assim. Lógico que a gente tá falando aqui de um Brasil gigantesco. Então, existem lugares que ainda é assim, né? Sim, sim. Mas, assim, evoluiu muito a música dentro das igrejas, assim, em termos de tecnologia, de equipamento. A estrutura da igreja evoluiu muito, né? Então, eu creio que isso agrega muito. A gente tem que tomar cuidado para não substituir, porque nós somos cristãos. Então, a gente crê que existe uma presença além daquilo que a gente faz, né? Então, a gente não pode abandonar essa presença que é Deus, é o Espírito Santo. Substituir isso por uma mera música bonita. A gente não crê. A música faz parte da alma ali, ela convence, né? Sim. Ela ajuda, ela é uma arma de guerra, né? Mas ela não é o fundamento. O fundamento é Cristo. Se amanhã não tiver nenhuma música, e amanhã não tiver nenhum instrumento, e amanhã não tiver nada, a gente vai continuar sendo cristão e vai continuar adorando a palavra, a Deus, né? Vai continuar independente tendo da música. a palavra. Vai ter a A palavra. música é só ferramenta. A gente está falando de música aqui, mas eu não tenho como abandonar o meu eu cristão, né? E a gente leva essa mensagem. A música é uma arma, uma ferramenta para achegar as pessoas até Deus, para que elas possam ter os momentos de comunhão com elas na casa delas, né? A música como um Spotify da vida, né? Um YouTube, na igreja ali, aquele momento de adoração. Mas a gente não pode depender disso para adorar a Deus. Um dia que tá ruim o som, eu não vou adorar a Deus. O dia que tá... Se eu não tiver um bom teclado, se eu não tiver uma boa bateria, não serve para mim, não vou adorar a Deus, não. De vez em quando acontece, né, essas situações na igreja, por exemplo, está no momento de culto ali, e aí começa uma tempestade, acaba a luz. Né? Pode acontecer, acabou a luz. Como é que nós vamos fazer? Vamos parar o momento de adoração? Não, a gente vai cantar aqui. Eu já vivi isso aí algumas vezes ali na Voldac, né? Sim. Tá no meio do momento do louvor ali, que a presença de Deus, e pum, acabou a luz. Pode e haver agora? um problema técnico, né? Não tem problema nenhum. E aí, agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar mais ainda o volume da voz e vamos botar a igreja para cantar. Vamos embora, vamos continuar adorando. Até porque você tá no antigamente escuro não aí, tinha entendeu? Você tá no escuro aí, não tem problema não. O Espírito Santo de Deus tá aqui, vamos lá, levanta sua mão aí, vamos a igreja inteira cantando, e é maravilhoso. Então, isso me faz lembrar um episódio. Alguns dias eu tinha uma pessoa aqui falando que esse negócio de muito som é bobagem, que no tempo de Cristo não tinha nada disso, não existia aí, né? E tal. Aí eu fui pesquisar o assunto. Aí eu encontrei algumas informações, né? Alguns estudiosos, eles acreditam, né? Não sei se eles viram registro disso. Mas que sempre, não só Cristo naquela época, sempre que se precisava fazer utilização da oratória, estrategicamente procuravam um lugar onde houvesse tratamento natural para a voz, onde houvesse reverberação. Montes, né? Isso. As primeiras igrejas têm o papel arquitetônico, tem o aspecto visual, mas naturalmente aquelas grandes abóbadas tinha muita reverberação, porque não existia amplificação, né? Ela tinha que falar e a voz tinha que reverberar no ambiente, tinha que rebater para todo lado para que todos ouvissem, né? Hoje
mudou tudo. Mas aí é interessante, tem gente que ainda constrói igreja no formato antigo, pelo aspecto arquitetônico, né? Então, hoje, onde é possível colocar uma igreja em qualquer ambiente, né, de tamanho, que eu quero dizer, né, tem igreja que começa com um espaço para 10 pessoas, para 20 pessoas, né? Aí sim, a coisa começa a se tornar necessário a tecnologia, né? A tecnologia se torna imprescindível. A gente tem que usar isso a nosso favor, né? Sim. Nós não somos anjos andando por aí, né? Somos seres humanos, corpo, alma e espírito, né? Então a gente precisa da parte visual, da parte, né? A gente ouve, a gente escuta, a gente enxerga, a gente, né? Todos os sentidos, né? A gente precisa disso, né? E Deus deu inteligência ao homem justamente para construir coisas, né? E isso não vem de outro lugar a não ser de Deus. Deus nos deu inteligência, nos deu aptidão, né? Desde criança, né? Cada um vai achando a sua aptidão, então isso vem de Deus. A gente precisa usar isso para a glória de Deus. E a gente tem usado a mensagem daquilo que a gente faz para atrair as pessoas para Deus. Tem gente que usa a mensagem para diversas coisas, né? Tem gente que gosta de, né, usa, enfim, cada um com a sua vida ali e com aquilo que acredita. A gente acredita, a gente é reflexo daquilo que a gente acredita. Então a gente coloca na música aquilo que a gente vive e acredita. Então, Perfeito. É isso, né? Perfeito. Bom, eu acho que a conversa foi muito boa, foi esclarecedora. Top. Poderíamos ficar conversando ainda por horas, né? Mas eu acho que haverão outras oportunidades. E eu queria pedir vocês para fazer uma música lá pra gente, né? Bora. Né? Vamos lá. E aí, o que vocês vão levar pra galera? Explicando que aqui é um formato, pessoal. Vocês ainda não têm condições de ver, mas nós temos aqui um estúdio grande, sabe? De quase 200 metros quadrados. Top. E além aqui da área do podcast, a gente tem um palco, né? Então hoje nós vamos fazer uma primeira experiência, ela não está sendo ao vivo, é claro, mas no próximo, Hércules, e vocês serão convidados para estrear esse sistema, tá bom? Tá combinado? Fechado. Nós vamos conseguir fazer uma transição de vídeo daqui lá para a área de palco e vamos conseguir interagir, tá? A gente daqui conversando com vocês lá no palco, Top. com as imagens, né? É que as necessidades são imensas e os recursos contingenciados, né? Precisamos adquirir mais câmeras e etc, etc. Olha, muito obrigado, a conversa foi muito bacana. Obrigado nós. Hércules, muito obrigado pela sua generosidade, pelo que você falou, tá bom? Nos conhecemos há tantos anos, né? Como você falou aí. Estamos nos aproximando agora. Você pode ter certeza que eu também estou aprendendo a amar você, viu, meu amigo? Amém, cara. Obrigado por ser tão generoso, tão bacana, tão próximo, né? Por estar aí apoiando também as iniciativas do Bruno. Né, Bruno? Deus te abençoe, meu amigo. Agradecer o Bruno também, né? Essa ponte aí. Isso aí, né? Só temos a agradecer. Às vezes, sabe, Gilberto, o que eu falei é pura verdade. A vida do empreendedor, ela é duríssima, né? Ainda mais num negócio tão nichado quanto o negócio de instrumentos musicais. É um negócio pequeno. Imagine você o instrumento musical frente a medicamento, vestuário, automotivo, tecnologia. Ele é um negócio pequenininho, né? Então, a gente vai aprendendo. Ao longo da vida, a gente nunca para de aprender. Mas, num determinado ponto, a gente fala assim, opa, estou esquecendo aqui de avançar com os relacionamentos, né? Avançar com as amizades, aproximar das pessoas, ouvir as pessoas. Eu, por exemplo, me dei conta muito tarde disso, né? Que eu fiquei muito nichado, muito na minha ali, sem ouvir, sem receber novas ideias, sabe? E receber vocês aqui faz parte disso, tá? Tá sendo uma benção, estou aprendendo muito, compreender toda a circunstância. Muito obrigado por terem vindo. Mano. Amém. A gente que agradece, para um prazer. Joia. E o espaço estará sempre aberto para vocês, se vocês precisarem. Primeiro de muitos, para nós bater papo, conversar e fazer um som também, claro. Maravilha. Com certeza. Muito obrigado. Vamos lá, vamos em frente. Tamo junto. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações,
corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Tu, o grande eu sou, Deus provedor, o Criador que era e que é e sempre será.
Adonai, Jeová Jireh, El Shaddai. Jeová Rafa, Emanuel, que comigo está. Tu és rei, para sempre e sempre és rei, para sempre e sempre o teu reino jamais terá fim. Aleluia. Tu és rei, para sempre e sempre és rei, para sempre e sempre o teu reino jamais terá fim. Aleluia. Tu, o grande eu sou, Deus provedor, o Criador que era e que é e sempre será. Adonai, Jeová Jireh, El Shaddai. Jeová Rafa, Emanuel, que comigo está. Tu és rei, para sempre e sempre és rei, para sempre e sempre o teu reino jamais terá fim. Aleluia. Tu és rei, para sempre e sempre és rei, para sempre e sempre o teu reino jamais terá fim. Aleluia. Para sempre e sempre és soberano, Senhor, poderoso em glória. Eu te exalto, digno tu és do louvor, grandioso em vitória. És soberano, Senhor, poderoso em glória. Eu te exalto, digno tu és do louvor, grandioso em vitória. Tu és rei, para sempre e sempre és rei, para sempre e sempre